A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, Momento de Estudo das Lições Bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o diácono Peter Zuck, vou acompanhá-los nesse momento de aprofundamento, de estudo da nossa gloriosa e maravilhosa Palavra do Senhor Jesus Cristo. Estou aqui, é claro, com ele, muito bem acompanhado, o nosso querido e amado pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, meu irmão. A paz do Senhor, irmão Jairo, que está na nossa assistência técnica. E a paz do Senhor para todos vocês que estão em nossa audiência por toda a parte deste planeta, não é? Hoje é segunda-feira, 20 de abril do ano da graça de Deus, de 2026. Vamos estudar hoje a nossa quarta lição desse trimestre, né? Que está uma verdadeira bênção sobre estes homens dos quais o mundo não é digno, né? E nós estamos estudando muito nessas 4 primeiras lições sobre a vida de Abraão, o nosso primeiro patriarca, o pai da fé. E hoje aqui vamos meditar sobre as promessas de Deus. Tudo aquilo que ele promete, como ele confirma, como nada falha, como nada falta, não é? O nosso Deus é um Deus de promessas. Não somente isto, um Deus de cumprimento destas mesmas promessas. Então, muito teremos a estudar e também a aprender. Volta ao microfone o diácono Peter Zuck, o qual estará dando os avisos da semana e também já entrando direto na lição. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, nós somos a primeira Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. Você é nosso convidado especial para estar conosco nos diversos cultos que nós temos durante a semana. Às 8 da manhã, de segunda a sexta, consagração com o círculo de oração, que tem sido uma verdadeira bênção. Às terças-feiras, 19h30, culto de doutrina aqui no templo. Quintas-feiras, também às 19h30, o nosso culto clamando pelas causas impossíveis. Aos domingos, a nossa amada Escola Bíblica Dominical, iniciando sempre às 8h30 da manhã, com classe para crianças, adolescentes, jovens, casais, homens, mulheres, venha participar conosco. E aos domingos também, iniciando às 17h45, nosso culto de louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Ao meio-dia, de segunda a sexta, nós temos um momento de oração especial com o nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, de curtir, ative as notificações para que você sempre possa receber no seu celular quando um vídeo novo for postado lá no canal da DCI no YouTube, tá bom? Nos ajude a evangelizar, a espalhar a palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que vai ser ministrada no dia 26 de abril de 2026 e tem o seguinte título: A confirmação de uma promessa. O texto áureo está no livro de Gênesis, capítulo 17 e no versículo 7. E assim diz o texto áureo: E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti. Verdade prática: Deus é fiel para cumprir tudo aquilo que nos prometeu. A leitura bíblica em classe está no livro de Gênesis, capítulo 17, dos versículos 1 a 9. E assim diz a palavra do Senhor: Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: Eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abrão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: Quanto a mim, eis o meu concerto contigo. Eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. Versículo 6. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus e a tua semente depois de ti.
e te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Disse mais Deus a Abraão: Tu, porém, guardarás o meu conserto, tu e a tua semente depois de ti, nas suas gerações. Objetivos da lição: mostrar que Deus mudou o nome de Abrão e Sarai. Segundo, apresentar a confirmação do concerto de Deus com Abraão. E terceiro, explicar o pacto perpétuo da circuncisão. Uma lição importantíssima. Introdução. Deus prometeu que Abrão seria pai da multidão de nações, mas ele já estava com 99 anos, e sua esposa, estéril, estava com 89 anos. Porém, o Eterno mais uma vez trouxe esperança ao coração de Abrão, afirmando: Estabelecerei o meu concerto entre mim e ti e a tua semente depois de ti em suas gerações. Gênesis 17, 7. Nesse caso, e nesta oportunidade, veremos que Deus é fiel e cumpre suas promessas no tempo certo. Pastor Mário Souza. Meus queridos e amados, irmãos, amigos e companheiros em Cristo, a paz do Senhor. Amados, mais uma lição diante de cada um de nós, para meditarmos durante toda esta semana aqui e no próximo domingo, dia 26, em nossas respectivas classes. Vamos estudar sobre esse Deus que confirma tudo o que diz, que é fiel em suas promessas, que nada deixa cair por terra, mas que arrisca, tudo ele cumpre, Ele planeja, ele executa e ele aplica. Isto é simplesmente maravilhoso. E o que é interessante aqui é a promessa que ele faz a Abraão, a partir daqui, desse capítulo, mudando o seu nome e dizendo para ele que ele seria o pai de multidões, que dele sairiam reis, príncipes, povos. Irmãos, Abraão estava com 99 anos. Sara, com 90 anos. E sabe o que é interessante? É que ele fez a promessa a Abraão, leia lá no capítulo 15, 2 capítulos atrás, que Sara seria mãe. E ele repete aqui no capítulo 17, que é a lição de hoje. Ele repete isso. Sendo que, quando nasceu Ismael, a Sara já tinha 75 anos. Quando foi feita essa promessa. Olha só, hein? E quando a promessa vem se cumprir, Sara estava com 90. Quando o menino nasceu, Ismael, ela estava com 76, Abraão com 86. Além desses 10 anos que já havia se passado, assim que ela sai lá de Harã, que ela estava com 65, Abraão com 75, isso no capítulo 12. No capítulo 16, 10 anos se passaram, quando Ismael nasceu, olha só, aí Sara já estava com 76, Abraão com 86, e ainda se passaram, além desses 10 anos, mais 14. 76 para 90, 14. 86 para 100, 14. Tá vendo? Então, Abraão com 100 e Sara com 90. O menino nasceu. E olha o que tem hoje. Ao longo desses 4.000 anos, porque de Abraão até hoje são 4.000 anos. De Abraão a Jesus são 2.000 anos. Só de Abraão a Jesus, veja como Israel se multiplicou. Porque de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó veio os 12 patriarcas, daí as 12 tribos de Israel. Milhões e milhões de judeus ao redor do mundo. Agora imagine de Abraão até aqui.
e reis que reinaram sobre Israel, e mesmo de outros seus filhos que reinaram em outros povos. Cumpriu-se literal e integralmente o que Deus disse, que dele sairia multidões de nações. Deus é fiel, ele honra a sua palavra. E o que Deus prometeu a Abraão, que tem prometido a cada um de nós, ele, Deus, está sempre pronto a tudo realizar, a tudo cumprir. Basta sermos fiéis a ele, assim como fiel foi Abraão ao Senhor nosso Deus. Vamos ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto. Deus muda o nome de Abrão e de Sarai, que se divide em 3 subpontos. Primeiro, o novo nome de Abrão. Segundo subponto, o novo nome de Sarai. E terceiro, o pai da fé riu diante da promessa. Primeiro subponto, o novo nome de Abrão. Nos tempos do Antigo Testamento, os nomes dos filhos, em grande parte, não eram escolhidos somente porque os pais achavam os nomes bonitos ou era moda. Existiam vários fatores que influenciavam na escolha, como, por exemplo, a vontade de Deus, as circunstâncias na hora do nascimento ou até mesmo as características físicas do bebê, como no caso de Esaú, que nasceu ruivo e bem cabeludo. Gênesis 25, 25. No caso de Abrão, seu nome original significava pai exaltado. Porém, diante do plano de Deus em sua vida, esse nome não parecia adequado, e o Senhor lhe mudou o nome para Abraão, confirmando que seria o pai de multidão. Gênesis 17, 4. Segundo subponto, o novo nome de Sarai. O nome Sarai é hebraico e significa minha princesa ou minha senhora. Já o novo nome Sara significa mãe de nações. Diz a Bíblia: disse Deus mais a Abraão: a Sarai, tua mulher, não o chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara será o seu nome, porque eu a hei de abençoar e te hei de dar a ti dela um filho, e a abençoarei, e será mãe das nações. Reis de povos sairão dela. Gênesis 17, versículos 15 e 16. Podemos ver, por intermédio da vida de Abraão e Sara, que Deus promove mudanças significativas na vida daqueles que nele confiam e atendem ao seu chamado. Terceiro subponto. O pai da fé riu diante da promessa. Parece que o tempo deixou o coração de Abraão fragilizado, pois ao ouvir novamente a promessa divina, ele ri e assevera: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, e conceberá Sara na idade de 90 anos? Gênesis 17, 17. A espera prolongada pode entristecer o coração, mas não podemos deixar que a tristeza nos faça esquecer que, para Deus, nada é impossível. Lucas 1, 37, pastor Mário Souza. Qual é o título desse primeiro ponto? Deus muda o nome de Abrão e de Sarai. Deus muda os nomes de Abrão e de Sarai. Conforme eu já disse lá atrás, que dos capítulos 12 até o capítulo 16, os nomes deles eram Abrão e Sarai. A partir do capítulo 17, os nomes mudam. Abrão passou a ser chamado de Abraão e Sarai passou a ser chamada de Sara. Agora, o porquê dessa mudança é o que passaremos a meditar e a estudar. Vamos ler logo os dois títulos, né? O subtítulo 1 e o subtítulo 2. Quais são os títulos? O novo nome de Abrão e o novo nome de Sarai. Pronto. Conforme eu já disse a priori, Abrão, que quer dizer pai exaltado, agora recebia o nome de Abraão, pai de multidões, pai de nações. Sarai, minha princesa ou minha senhora, e agora Sara, mãe de nações, mãe de povos. Os nomes não eram dados, irmãos, por moda, igual se vê hoje. Principalmente você vê no meio artístico nomes
Então, durante certos anos, aqueles nomes viram modas, né? Só se põe aqueles nomes nas pessoas, nas crianças. Lá, entre os hebreus, não eram assim. Era conforme o momento, conforme a dificuldade. Davi, por exemplo, passou por uma luta muito grande, muito forte. Ele orou a Deus e Deus lhe ouviu. Quando lhe nasceu um filho de nome Elisama, ele colocou esse nome, Elisama, que quer dizer Deus ouve. Vocês se lembram de Ana, que era estéril, e quando ela pediu ao Senhor que ela engravidou, ela colocou o nome de Samuel, que quer dizer pedido ao Senhor. Vocês estão vendo? Então, tudo era conforme a situação, né? Aqueles nomes eram dados de acordo com como a criança nascia, de acordo com o momento que aqueles pais estavam passando. Foi citado aqui o nome de Esaú, né? Esaú quer dizer vermelho, porque foi assim que ele nasceu todo ruivo, todo... Está entendendo, irmãos? E assim por diante. Sempre os nomes foram dados conforme a situação. Aquele nome muito bem representava cada situação. Olha o próprio nome Jesus. O que quer dizer Jesus? Aquele que salvará o seu povo dos seus pecados. Emanuel, Deus conosco, em nosso meio, entre nós. Isaías, Jeová é salvação. E foi Isaías, o considerado evangelista do Antigo Testamento, né? Elias, Jeová é Deus, e daí por diante, sabe, queridos? E no caso de Abraão, ele ia se tornar o pai de uma grande multidão. Sara, mãe de uma grande multidão. Mas o que acontece? Que este casal envelheceu. Eu disse para vocês, né, que quando o menino de Abraão nasceu, o Ismael, ele já estava com 76 anos. 86, melhor dizendo, 86 anos. Quando esse mesmo menino nasceu, Ismael, Sara estava com 76 anos, porque Sara é 10 anos mais nova que Abraão. Mas preste atenção, se você ler o capítulo 12, de 1 a 4, quando Deus falou que faria dele uma grande nação, olha aí já mudou ainda mais, porque quando isso aconteceu, Abraão tinha 75 anos e Sara 65. Então veja que da primeira promessa do capítulo 12, de 1 a 4, até o nascimento do menino, se passaram 25 anos. Porque quando Abraão saiu lá da terra dos seus pais, ele tinha 75. Quando Isaac nasceu, ele tinha 100. São 25 anos, sabe? Então veja que foi uma promessa que para ele durou demais. E daí a fragilidade da fé entrar. É o que diz aqui o terceiro subponto. Qual é, irmão Peter? O pai da fé riu diante da promessa. Está vendo? O pai da fé teve a sua fé por um momento fragilizada. Leia todo esse capítulo 17, que é o da lição, tá, irmãos? Temos toda essa semana para lermos. E veja que ali, a partir dos versículos 15 até o 17, quando Deus disse isto, que Sara lhe daria um filho, ele riu. Ele riu. E olha o que ele disse: Senhor, eu com essa idade, Sara também, está Ismael diante de ti, Senhor. Olha aí. Foi aí que, até estudamos na lição passada, ele quis ajudar Deus. Ismael já está aí. Ele duvidou, meus irmãos. Mas vocês pensam, não foi somente ele, não. Se você ler o capítulo 18 em seguida, você vai ver que quando aqueles anjos chegam na casa de Abraão, lá na tenda, que eles disseram que Sara ia dar à luz a um filho, ela riu lá dentro. Ela riu também. E depois ela ainda quis, né? O anjo disse: por que você riu? Não, eu não me ri. Você riu sim. Tá vendo? Por quê? Eles eram idosos, irmãos. Muito idosos. Mas só tem um detalhe. Foi Deus quem falou. Foi Deus quem prometeu.
E é Deus quem iria cumprir, e se cumpriu. E foi por isso, irmãos, que nesse mesmo capítulo 17, quando Abraão disse para Deus: não, Senhor, estamos velhos, e Ismael está aí diante de ti, abençoa ele. Aí você lendo, já pulando para os versículos 21, 22, 23 do capítulo 17, pode ver que ele diz assim: olha, eu vou abençoar Ismael, vou abençoar sim, mas a minha aliança é com Isaac. O meu conserto é com você e Sara e Isaac. Tá vendo? E é aí que surgiu todo o problema, né, que se tornou essa situação que perdura até os dias de hoje. Porque Ismael ele foi abençoado por ser filho de Abraão. Um compromisso de Deus com Abraão. Mas a aliança de Deus com Abraão nunca foi com Ismael, e sim com Isaac, por meio de Sara. Olha como Deus honra a legitimidade do casamento. Deixará o homem seu pai, sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Gênesis 2, 24. E quem era a esposa? Quem era a mulher legítima de Abraão? Sara. As outras concubinas. Está entendendo, queridos? Então, Isaac era o filho legítimo, era o filho lídimo daquele casamento venerado, seja entre todos, o santo estado do matrimônio, e que o leito seja sem mácula, e Deus julgará os adúlteros. Olha aí, Hebreus 13, 4. Leia lá, Hebreus 13, versículo 4. Isso é muito sério. Está entendendo, queridos? Então a gente vê que o pai da fé, agora aos seus 100 anos, duvidando da promessa de Deus. O que prova que Abraão, sendo o pai da fé, também era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, às mesmas fraquezas, às mesmas fragilidades. Você entendeu por que Deus nos entende? Porque ele entendeu Abraão. E conforme Gálatas 3:8, Paulo disse que Abraão foi o primeiro crente que recebeu o evangelho. Viu? Gálatas 3:8, basta ler lá. E volto aqui a citar esse verso que eu gosto muito. Salmo 103, verso 14. Ele conhece a nossa estrutura e ele se lembra que somos pó. Então, quando ele se lembra que somos pó, ele usa de compaixão, de misericórdia, sabe? Ele não nos retribui segundo os nossos pecados, segundo nossos feitos. Ai de nós, se ele fizesse isto. Mas há uma palavra maravilhosa que se chama misericórdia, que está escrito lá em Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23. As misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. A fidelidade de Deus. Que coisa espetacular, irmãos. Então, Deus teve muita misericórdia de Abraão, de Sara, como tem muita misericórdia de mim, de você, de cada um de nós. Mesmo quando você duvida dele, como Abraão duvidou. Mas ele não prometeu? Ele é fiel. Eu velo sobre a minha palavra para a fazer cumprir. Jeremias 1:12. Coisa linda, né? Coisa espetacular. Segundo ponto, e seus subpontos. Segundo ponto, a confirmação do concerto de Deus com Abraão, que se divide também em 3 subpontos que são: primeiro, o chamado de Deus a Abraão foi especial. Segundo, qual o objetivo do concerto com os patriarcas? E terceiro, o concerto e as promessas. Primeiro subponto, o chamado de Deus a Abraão foi especial. O Senhor confirmou o concerto ou pacto com Abraão de modo muito solene, logo após fazer a mudança de seu nome, Gênesis 17, de 5 a 8. Podemos ver por toda a Bíblia Deus estabelecendo pactos. Você sabe o que significa um pacto? Segundo o dicionário bíblico Baker, é um acordo de compromisso que continha promessas e obrigações específicas. A primeira vez que vamos encontrar a palavra
pacto nas Sagradas Escrituras é em Gênesis capítulo 6, versículo 18. No Novo Testamento, a palavra pacto significa literalmente novo concerto. No Antigo Testamento, Deus estabeleceu alguns acordos, mas é no Novo Testamento que uma nova promessa e um novo acordo são estabelecidos por intermédio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É importante que tenhamos uma exata compreensão do concerto de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, a fim de que aprendamos como Deus quer que vivamos em aliança inquebrável e perseverante com Ele. Segundo subponto, qual o objetivo do concerto com os patriarcas? O propósito único e supremo era trazer salvação, não apenas a uma nação, Israel, mas a toda a raça humana. Deus havia prometido que abençoaria todas as famílias da terra por intermédio de Abraão. Nós vemos isso em Gênesis 12, versículo 3, Gênesis 18, 18, Gênesis 22, 18, Gênesis 26, versículo 4. O concerto de Deus foi dado ao povo de Israel para que eles pudessem ser a luz dos gentios. Deus nunca teve a intenção de privilegiar somente um povo. A graça de Deus era e é para todas as nações. Isaías 49, 6 e Isaías 42, 6. Vemos que esse concerto foi executado com êxito por meio de Jesus Cristo e seus discípulos, que, depois da sua ressurreição e ascensão ao céu, transmitiram o evangelho por todo o mundo. Lucas 2:32, Atos 13, de 46 e 47 e Gálatas 3, de 8 a 14. Terceiro subponto, o concerto e as promessas. O pacto de Deus com Abraão viria acompanhado de várias promessas. Observe, Deus seria o escudo e o galardão de Abraão, Gênesis 15, 1. Também lhe daria muitos descendentes, Gênesis 15, 15. E também a terra de Canaã como herança, Gênesis 15, 7. O Senhor também tem um pacto conosco em Jesus Cristo, e a sua maior promessa e bênção para nós é a salvação da nossa alma. A vida eterna em Cristo é o maior bem que uma pessoa pode receber. No entanto, para recebê-la, é preciso perseverar em Cristo até a morte. Pastor Mário Souza. Qual é o título desse segundo ponto? A confirmação do concerto de Deus com Abraão. A confirmação do concerto de Deus com Abraão. Meu querido espectador, preste muita atenção a isso. O comentarista já disse, eu vou repetir. O que é um pacto? O que é um concerto? E eu acrescento mais, o que é uma aliança? Pacto, concerto, aliança é a mesma coisa. Então a Bíblia nos fala de pelo menos 8 alianças, ou 8 concertos, ou 8 pactos. A Bíblia nos fala. E tudo isso culminando na aliança maior que é Jesus Cristo. Então anote aí para você poder falar na sua classe domingo. Aliança de número 1. Aliança edênica, que foi aquela aliança que Deus fez com Adão ainda no seu estado de inocência, cuidando da terra, lavrando o jardim. A segunda aliança, aliança adâmica, já com Adão após queda, como ele teria que se proceder dali em diante por meio de sacrifícios, reconciliações, sangue, sacrifício, novo concerto, a promessa de Deus da semente da mulher vir um que esmagaria a cabeça da serpente, trazendo salvação aos homens. Aliança de número 3, aliança noética. Olha aí, após o dilúvio, Deus faz uma aliança com Noé, por meio dele estabelecendo o governo humano, estabelecendo estações na terra, inverno, primavera, verão, outono, sementes. Foi aí nessa aliança que foi introduzida a dieta da carne para que os homens se alimentassem de carne, tá vendo? E muita coisa da aliança noética continua até hoje, que é o governo humano, que é o governo, as suas leis, e vai continuar no milênio. A quarta aliança é essa aqui, a abraâmica, o concerto de Abraão. Por meio dele veio Jesus. Para que vocês tenham uma ideia, né? Com o dilúvio, aquela raça humana antiga, antediluviana, sucumbiu pelos seus pecados. Então Deus faz uma nova aliança com Noé, conforme eu já acabei de dizer.
E de Noé a Abraão, o povo se corrompe. É quando Abraão é tirado da sua terra, da sua casa, da casa dos seus pais, e Deus faz com ele uma nova aliança, prometendo que dele viria o quê? Alguém para abençoar as famílias da terra. Então ele faz essa promessa a Abraão, Gênesis 12, 3, repete ao seu filho Isaque, Gênesis 26, 4, e repete ao seu neto Jacó, Gênesis 28, 14. Anote isso aí. E veja que por meio desses patriarcas veio Israel, e por meio de Israel veio Jesus, e por meio de Jesus a salvação para o mundo inteiro. Olha que aliança linda foi essa de Abraão, de Deus com Abraão. A quinta aliança se chama Aliança Palestínica, que o comentarista até falou aqui, a promessa que Deus fez a Abraão de dar a ele toda a terra de Canaã. A gente chama de Palestínica porque é o nome atual daquela região. Mas, na verdade, é a Judéia, é a Canaã antiga que Deus prometeu a Abraão e que tudo aquilo seria de quem? Do seu filho Isaque, da sua descendência Israel, que lá até hoje. Essa é a quinta. Tá vendo? Aí vem a sexta, que é a mosaica, ou seja, a lei. Porque foi necessária a lei para que o povo passasse a ter conhecimento do pecado. Porque a lei não veio para salvar. A lei veio para mostrar ao povo que o povo estava pecando e que aquele pecado geraria a morte, mas aquela mesma lei que mostrava o pecado já apontava para Cristo como o resgatador daqueles que estivessem vivendo em transgressão. Tá vendo? Então essa, no caso aqui agora, já é, né, a sexta. E a sétima aliança é a davídica, uma aliança que Deus fez com Davi, prometendo a ele que, se ele fosse fiel, não lhe faltaria sucessor ao trono, e que dele viria o sucessor maior, que é Jesus, que seria o rei dos reis no milênio. Tanto isso se cumpriu, porque Davi foi um homem fiel a Deus, que quando o anjo disse a Maria que ela estaria grávida e que daria luz ao santo de Deus, ao filho de Deus, ele disse, olha, aquele que sairá de ti se assentará no trono de Davi. É só ler Lucas capítulo 1, né? De 33 em diante. E finalmente a oitava aliança, Jesus. Lembra quando, antes dele morrer, ele foi celebrar a Santa Ceia e disse, tomai e comei. Isto é o meu corpo, que é partido em favor de vós. Comei dele todos. Fazei isto em memória de mim. E pegando o cálice, diz, tomai e bebei. Este é o cálice da nova aliança no meu sangue, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Bebei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Mateus 26, de 26 a 30. 1 Coríntios 15, de 23 até 33, 34. Então vocês estão vendo? A nova aliança é o sangue de Jesus, o sangue do Novo Testamento, o sangue do novo pacto, o sangue do novo concerto, o sangue da nova aliança. Então, todas as outras 7 alianças são como córregos, foram como córregos que desaguavam nos rios, e os rios desaguam no mar. E este mar é Jesus, viu? Córregos, rios e mares. As 7 alianças desembocaram na aliança maior, Jesus, seu sangue na cruz derramado, o novo pacto, a nova aliança, o novo concerto para a salvação de todos. Então isso começou com Abraão. Então repita, por favor, irmão Peter, os 3 subtítulos de uma só vez. Primeiro, o chamado de Deus a Abraão foi especial. O segundo, qual o objetivo do concerto com os patriarcas? E terceiro, o concerto e as promessas. Vocês estão vendo? O chamado de Deus a Abraão foi especial. Então veja que eu já disse tudo isso aqui. Por que que foi especial? Porque nele, naqueles dias,
tudo já estava estragado de novo. Na época de Noé, tudo se estragou. Foi necessário Deus levantar Noé para construir a arca, e o dilúvio veio, executando todo aquele povo antediluviano que se desviou de Deus. E de Adão a Noé levou 1656 anos. Olha quanto tempo Deus deu de oportunidade e eles não aproveitaram. O dilúvio veio e os levou a todos. Só escapou Noé e a sua família. Porque Noé era um homem justo. Em todas as suas gerações, Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. E saibam, se de Adão a Noé foram 1656 anos, de Noé a Abraão apenas 427 anos. E em época de Abraão, já estava todo o povo corrompido. Tanto é que a própria casa dele estava corrompida, cheia de idolatria, feitiçaria. Tanto é que ele disse, sai da tua terra. Sai da casa de teus pais. Olha aí. Porque Deus queria fazer algo novo. Então é por isso que a chamada de Abraão foi toda especial. Porque a partir de Abraão, Deus estabeleceu uma nova aliança, porque através dele viria Isaac, viria Jacó, viria Israel, viria Jesus e salvação para o mundo inteiro. No segundo subponto, repita, por favor, o segundo subponto. Qual o objetivo do concerto com os patriarcas? Pronto, qual era o objetivo? Exatamente consolidar o que ele já havia prometido a Abraão. De que, por meio desses patriarcas, não é? Eles conduzirem o povo de Israel em obediência, em santidade, para que por meio deste povo viesse Jesus. Porque a salvação não era só para os judeus, e sim para o mundo inteiro. Os judeus falharam. Quando Deus fez o tabernáculo no deserto, e depois manda Salomão construir o templo, aquilo ali era um ponto de encontro entre Deus e eles, para que eles sacrificassem a Deus, adorassem a Deus, mas anunciassem o nome de Deus às outras nações. E os judeus, de maneira até um tanto quanto exclusivistas, quiseram ficar com Jeová só para eles. O templo só para eles, uma espécie assim. E não era isso que Deus queria. Então esse povo terminou falhando. Entraram pelo caminho da idolatria, de toda sorte, até de feitiçaria. Qual foi o fim deles? Exilos. Tanto as tribos de Israel, as 10 tribos foram para a Síria, como as tribos de Judá e Benjamim foram para a Babilônia. E veja, os reinos acabaram, tanto do norte quanto do sul. Se tornaram escravos dessas nações. Nunca mais voltou a ter reino. Só vai voltar a ter no milênio, quando Jesus reinar sobre a face da terra. Esse povo falhou. Mas aí o que é que Deus levanta? Por meio de Jesus na cruz, um novo povo chamado igreja. Aquilo que os judeus não fizeram, que é de proclamar Jeová às nações, é isso que a igreja tem feito, proclamando Jesus às nações. E hoje, o mundo inteiro conhece Jesus por meio da sua igreja, por meio dos seus mensageiros. Então, o propósito de Deus com aqueles patriarcas era que eles falassem aos seus filhos que Jeová é Deus, que veio para salvá-los, mas não somente eles, mas o mundo inteiro. E já que eles falharam, Deus levanta um povo diferente, os gentios, né? Que se torna igreja, e a partir daí o nome dele, por meio de Jesus, através do Espírito Santo, é anunciado para o mundo inteiro. E por fim, o terceiro subponto? O concerto e as promessas. Pronto. Então, o concerto e as promessas de Deus estão de pé. Agora já é um novo concerto. Não mais o edênico, não mais o adâmico, não mais o noético, não mais o abraâmico, não mais o palestínico, não mais o mosaico, não mais o davídico, mas agora Jesus. Jesus,
o verdadeiro Messias, que veio para os judeus e que veio para nós, gentios também. Agora é o novo concerto, é a nova aliança, é o novo sangue, superior ao sangue dos animais, que precisava se repetir todos os anos e cobria os pecados apenas. O sangue de Jesus foi derramado uma só vez, por todas e para sempre, não mais para cobrir pecados, mas para tirar o pecado do mundo. João 1, 29. A nova aliança é maior do que todas as anteriores. Essa é única, é poderosa, é eterna, é perfeita e é para sempre. O concerto de Deus, suas promessas. Quem aceita esse concerto, quais são as promessas? Céu, eternidade, vida com Deus, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Portanto, agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, já não paira sobre ele nenhuma condenação mais, porque agora eles não andam mais segundo a carne, e sim segundo o Espírito. Romanos 8,1. Promessas dadas a quem se compromete com esta nova aliança que é Jesus. E, por fim, a vida eterna. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. João 14, 1 a 3. O concerto de Deus, para quem o obedece, tem promessas atuais, presentes e futuras, e, por fim, uma eternidade de glória com Ele para sempre. Deus te abençoe. Próximo ponto e seus subpontos. Terceiro ponto, o pacto perpétuo da circuncisão, que se divide em 3 subpontos. O primeiro, todo macho será circuncidado. Segundo, quando deveria ser feita a circuncisão. E terceiro, a circuncisão do coração. Primeiro subponto, todo macho será circuncidado. Na renovação do concerto de Deus com Abraão, ele incluiu o pacto da circuncisão. Deus lhe disse que aquele seria o sinal visível da aliança entre ele e a descendência de Abraão, uma marca perpétua que lembraria o compromisso da fidelidade de Deus. Gênesis 17, versículo 10. Segundo subponto, quando deveria ser feita a circuncisão? O bebê, do sexo masculino, deveria ser circuncidado ao completar 8 dias de nascido. Gênesis 17, 12. A circuncisão é feita entre os judeus até os dias de hoje, sendo realizada por especialistas e com uso de anestesia. Terceiro subponto, a circuncisão do coração. Em obediência à determinação de Deus, Abraão realizou esse ato em seu filho Ismael, quando este tinha 13 anos, e a todos os que estavam na sua casa. Ele próprio também foi circuncidado, quando já estava com 99 anos de idade. Gênesis 17, de 23 a 27. Não podemos nos esquecer de que a circuncisão física era inútil para aqueles cujo coração permanece incircunciso. Jeremias 9, 25 e 26 e Romanos 2, 25. Mas como é realizada a circuncisão do coração? Ela é realizada quando a pessoa ama o Senhor por completo e entrega-se a Ele também por completo. Deuteronômio 10, 16, Deuteronômio 30, versículo 6, Jeremias 4, 4 e Romanos 2, 29. Na nova aliança, somente a circuncisão do coração, mediante a graça e a fé em Jesus Cristo, é capaz de nos fazer levar uma vida de obediência e dedicação ao Senhor. Pastor Mário Souza. Neste terceiro e último ponto, qual é o título? O pacto perpétuo da circuncisão. O pacto, o concerto, a aliança perpétua da circuncisão. Em meio à aliança que Deus fez com Abraão, constava também este ingrediente, este item, que era a circuncisão, feita em homens
E conforme está escrito aqui, não é? No 8º dia isso acontecia. Tá certo? Hoje, então, eles permanecem a fazer com recursos bem melhores, porque se aplica anestesia, né? Mas naquela época antiga, não. A coisa era bem dolorida, tá certo? E é claro que vocês já sabem muito bem como se processa isto. E aquilo fazia parte da aliança. Da aliança. E isso era feito entre Deus e os judeus. E todo aquele que fosse aderir ao judaísmo, né? A religião judaica. Muito bem. Vindo o Novo Testamento, em diversas epístolas paulinas, ele nos orienta que a circuncisão hoje não é mais feita no corpo, e sim no coração. Hoje, isso significa transformação de vida. É uma marca de Deus em nossos corações. O Espírito Santo é quem planta em nós o seu fruto. Gálatas 5, 22. Lendo ainda Efésios 1, 13 e 14 e 4, 30, observamos que o Espírito Santo é o nosso penhor, é a nossa garantia de salvação. E ele é o selo da nossa promessa. Não entristeçais o Espírito Santo, no qual estáis selados para o dia da redenção. O mesmo que no qual estáis circuncidados para o dia da redenção. Então, o que ocorria no Antigo Testamento, né, corporalmente nos judeus, hoje acontece espiritualmente na vida do crente que tem a marca desse mesmo Espírito. E a verdadeira circuncisão, até mesmo entre os judeus, se dava no coração. Porque se a marca no corpo era para provar que aquele povo realmente tinha um concerto com Deus, um pacto com Deus e que passava a servir única e exclusivamente a Deus, quantos deles faziam isto na carne? Mas, entretanto, por dentro, o seu espírito estava voltado para outras coisas. Então, essa circuncisão não tinha o menor valor. Porque a verdadeira circuncisão teria que partir de dentro para fora, uma entrega total e completa ao Senhor nosso Deus. E hoje, não é? No Novo Testamento, nós, gentios, não somos obrigados a passar por esse processo, por esse método que até hoje os judeus passam. Porque a nossa circuncisão é interior. A nossa circuncisão é totalmente na alma e no espírito. Então, fique bem claro isto aqui, né? Então, aquilo ali era uma mensagem profunda, né? O que acontecia com eles, no seu sentido corporal, acontece com a igreja no seu sentido espiritual. Se a circuncisão era feita na carne do macho, do homem, hoje na igreja essa circuncisão é feita no coração, na alma. Está se falando de mudança de vida, de transformação de vida, de uma nova vida. Leia Colossenses capítulo 3, de 1 até o 17. E você vai encontrar Paulo dizendo ali pelos versículos 10, 11, 12, 13, que seja circuncisão ou incircuncisão, isso aí não importa. O que importa é que a circuncisão esteja por dentro, no coração e na alma. Vida mudada, transformação completa. Vidas transformadas pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo. E esta circuncisão, se ela é perpétua para os judeus, muito mais perpétua é para nós gentios, porque está se falando de uma nova vida, de uma salvação completamente gerada e arraigada em nossas almas para todo o sempre. A todos, Deus abençoe, né? Vamos agora à conclusão. Conclusão da lição de número 4. Vimos nesta lição o pacto que Deus estabeleceu com Abraão e seus descendentes. Toda a humanidade seria abençoada por intermédio de Abraão e do pacto perfeito de Cristo no Novo Testamento. A história de Abraão revela o amor e a misericórdia de Deus para com todos aqueles que têm fé. Sem fé, não podemos agradar a Deus e ver as suas promessas sendo cumpridas. Pastor Mário Souza. Por meio da aliança abraâmica,
veio a salvação para o mundo inteiro. Disse Deus a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. 12:3 de Gênesis. Ele disse a Isaque que dele também viria todas as bênçãos para as nações e as famílias da terra. Gênesis 26:4. Ele disse a Jacó o mesmo, capítulo 28, versículo 14 de Gênesis. E por meio da aliança com os patriarcas, veio toda a nação de Israel, e por meio dela Jesus, e por meio de Jesus, a maior de todas as alianças. O pacto que foi feito com o seu próprio sangue, que teve a assinatura sua com seu sangue, o sangue do Novo Testamento, o sangue do novo pacto, o sangue do novo concerto, o sangue da nova aliança, que foi derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, de 26 a 30. Sendo assim, queridos, esta nova aliança, este novo pacto de Deus, trouxe ao mundo inteiro uma salvação peremptória para todo aquele que se arrepende e se converte ao Senhor. Disse Paulo: não me envergonho do evangelho de Cristo, que é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Romanos 1:16. E disse Jesus: quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou da morte para a vida. João, capítulo 5, versículo 24. Louvado seja Deus, que é um Deus de pacto, um Deus de concerto, um Deus de aliança, e não somente Deus de aliança, mas um Deus de promessas, e que cumpre esta promessa em nós, por meio do seu Filho Jesus Cristo, através da aplicação e da ministração do Espírito Santo. Pense em tudo isto e continue a exemplo de Abraão, o primeiro crente a quem foi pregado o Evangelho, Gálatas 3:8. Continue como ele, crendo em Deus e no seu Filho, sabendo que desse Deus virá a nossa salvação eterna. Deus abençoe a todos e lembre-se, não falte à escola dominical. Amado e eterno Deus e bendito Pai, ao fim desta aula, eu quero te agradecer, Senhor, a todos, por todos que aqui têm nos escutado durante esses dias e vai continuar nos escutando durante esta semana. E no próximo domingo, juntos estaremos estudando em nossas salas tão importante assunto. Ó Pai, sabemos que Tu és um Deus de alianças, um Deus de promessas, um Deus que está sempre pronto a exercer em nossas vidas a Tua vontade. E que assim, Senhor, possamos ser a Ti obedientes e fiéis servos, sabendo que de Ti tudo virá. E se fiéis permanecermos, contigo estaremos por toda a glória, por toda a eternidade. Meu Pai eterno, estenda a Tua mão para dar saúde aos enfermos e solucionar os problemas dos Teus filhos. Te imploro todas estas coisas, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. O amor ágape de Jeová, o nosso querido Deus e Pai, a inefável graça de Jesus Cristo, o seu Filho unigênito, e a doce comunhão do Espírito Santo venham repousar sobre todo o povo de Deus, esta santa igreja em toda a terra espalhada, que ama e aguarda ansiosamente a volta do seu noivo para com ele morar por toda a eternidade. Amém. Amém. Bem-aventurado quem confia no Senhor, como fez Abraão. Ele deu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na
troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus, e depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus terá coroa, passará por mais tribulação. As alturas santas ninguém voa sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado aos seus queridos parte do seu glorioso ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos em poesias foram escritos em tribulação, e do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor, e do céu mais forte vem a brisa que te leva ao Senhor.